O Diário de Serafina. O silêncio na casa era absoluto, tão denso que parecia sufocar. Maria estava imóvel no meio da sala principal, com as malas ainda aos seus pés, observando as paredes cobertas de mofo e os móveis cobertos por lençóis brancos. O cheiro de madeira úmida e tempo perdido a envolviam como uma lembrança indesejada. Havia algo de estranho naquela casa, algo que fazia a nuca de Maria formigar e seu estômago revirar. Não era apenas o peso das memórias de sua infância, as visitas obrigatórias, as histórias assustadoras que sua avó contava sobre o passado da família. Não, era a sensação de que ela não estava sozinha. Um baque surdo ecoou no sótão de repente, um som que ressoou como um coração pulsando acima dela. Por um momento, Maria ficou paralisada, o ar preso em seus pulmões. O som se repetiu, um estalo de madeira que parecia um chamado. Ela tentou rir de sua própria reação. Ah, velhas casas sempre rangem, murmurou para si mesma, mas sua voz soou vazia, sem convicção. O som se repetiu, agora mais alto, mais insistente. Maria olhou para a escada estreita que levava ao sótão e, sem saber porquê, começou a subir. Lá em cima, envolto por camadas de poeira e anos de esquecimento, estava um baú de madeira escura com um cajado quebrado. Algo a chamava. Suas mãos tremiam quando ela abriu a tampa, revelando objetos que pareciam ter sido deixados ali às pressas. Um lenço de renda manchado, uma pequena foto em sépia e um diário com a capa gasta pelo tempo. Assim que Maria o pegou, um frio inexplicável percorreu seu corpo. Na capa, gravado em letras quase apagadas, estava um nome que ela reconhecia muito bem: Serafina. Ela nunca deveria ter aberto aquele diário. Entretanto, desamarrando o cordão, ela abriu as primeiras páginas. A caligrafia elegante e inclinada parecia gritar do passado, e as palavras escritas pareciam carregar um peso maior do que simples tinta do papel. Se estas palavras forem lidas, que sirvam de aviso. Este é o relato de uma mulher que ousou desafiar seu destino. Maria sentiu um arrepio percorrer sua coluna, um misto de curiosidade e desconforto. Foi então que lá fora, o uivo distante de um lobo cortou o silêncio, trazendo-a de volta ao presente. Seu coração acelerou, mas sua curiosidade falou mais alto. Ela apertou o diário contra o peito, olhando ao redor do sótão, que agora parecia mais escuro e carregado. Enquanto o uivo ecoava novamente, ela desceu as escadas apressada, levando consigo o diário e a sensação de que, ao abrir aquele baú, havia desenterrado algo muito mais profundo do que simples memórias familiares. Instantes depois, Maria acomodou-se na velha poltrona da sala, posicionando o diário em seu colo. A casa estava mergulhada em silêncio, exceto pelo leve crepitar das tábuas do assoalho e pelo vento que sussurrava nas árvores lá fora. Uma xícara de chá frio repousava na mesa ao lado, esquecida assim que ela abriu as primeiras páginas do diário. A caligrafia de Serafina era elegante, mas carregava um peso nas curvas e traços. Maria ajustou a luz da luminária ao seu lado e começou a ler. As primeiras palavras eram um aviso sombrio, como se tivessem sido escritas para ela. E ela releu. Se essas palavras forem lidas, que sirvam de aviso. Este é o relato de uma mulher que ousou desafiar seu destino. Maria sentiu, como na primeira vez, um arrepio, mas continuou, mergulhando na história que se desenrolava diante de seus olhos. Serafina, sua bisavó, descrevia uma vida aprisionada em um casamento frio, com um homem autoritário e distante. As palavras pintavam um quadro de solidão e repressão, onde cada dia era uma repetição cinzenta do anterior. Meu marido é um homem de poucas palavras, mas seus silêncios pesam mais do que os gritos. Ele me olha como se eu fosse uma peça de mobília, algo que ele possui e que deve permanecer em seu lugar.
Maria apertou os lábios, sentindo-se conectada à dor daquela mulher do passado. Era como se Serafina estivesse falando diretamente com ela, como se sua voz ecoasse pelos corredores vazios da casa. As páginas seguintes revelavam detalhes do cotidiano de Serafina, jantares solitários, os olhares julgadores do marido e a sensação crescente de sufoco. Mas nas entrelinhas, Maria começou a notar algo mais. Serafina mencionava uma floresta próxima e uma sensação de inquietação, como se algo ou alguém estivesse esperando por ela lá fora. Às vezes, sinto que há algo além das árvores me chamando. É um sussurro que só eu consigo ouvir, uma promessa de que a vida pode ser diferente. Mas ouso ir? Ouso responder? Maria ergueu os olhos por um momento, olhando para as sombras que dançavam nas paredes da sala. A noite parecia mais densa, o silêncio mais carregado. Um estalo distante ecoou, talvez o vento movendo algo do lado de fora, ou talvez algo mais. Ela respirou fundo e voltou ao diário. As palavras de Serafina tornavam-se cada vez mais carregadas de emoção, como se estivessem gravadas com fogo. Era impossível parar. Maria virou página após página, perdendo a noção do tempo. A dor de Serafina era sua própria dor, uma luta que atravessava gerações. Mas havia algo mais naquela história, algo que Maria ainda não compreendia completamente. No fundo de seus pensamentos, uma dúvida inquietante começou a se formar. O que mais aquele diário revelaria? Quando finalmente fechou o livro, sentiu-se esgotada, como se tivesse vivido um pedaço da vida de sua bisavó. Lá fora, o vento uivava mais forte e a casa pareceu se contrair ao seu redor, como se estivesse viva. Maria olhou para o diário em suas mãos, sentindo que não era mais apenas uma leitura. De alguma forma, era uma parte daquela história. Naquela noite não conseguiu dormir. O diário de Serafina repousava sobre a mesa de cabeceira, mas era como se o objeto emitisse uma energia silenciosa, chamando por ela. Deitada na cama, com os olhos fixos no teto escuro, Maria tentou afastar a sensação incômoda de que não estava sozinha naquela casa. Entretanto, o silêncio parecia diferente. Não era a tranquilidade esperada de uma casa isolada no campo, mas um vazio pesado, interrompido por pequenos sons que pareciam amplificados pela noite. O ranger das madeiras, um leve bater de galhos na janela e passos. Ela sentou-se abruptamente, segurando o lençol contra o peito. O som de passos era claro, vindos do corredor. Maria prendeu a respiração, esperando ouvir novamente. E ouviu. Passos lentos, como se alguém ou algo estivesse explorando a casa com cuidado. É só minha imaginação, sussurrou para si mesma, mas as palavras não trouxeram conforto. Pegando o celular para iluminar o caminho, ela se levantou e abriu a porta do quarto com cautela. O corredor estava vazio, iluminado apenas pela luz pálida da lua, que entrava pelas janelas. Maria deu alguns passos hesitantes, o coração martelando no peito. Ao chegar ao topo da escada, parou. Abaixo, na sala havia um movimento. Não era nítido, mas algo parecia deslizar entre as sombras, como um espectro, passando de um canto para outro. "Quem está aí?" perguntou, a voz mais firme do que esperava. Não houve resposta, apenas o som do vento do lado de fora. Ela desceu devagar, cada degrau rangendo sob seu peso. Quando chegou à sala, tudo estava exatamente como deixara. A poltrona vazia, o abajur aceso e o diário ainda na mesa. Maria olhou em volta com uma sensação incômoda. Então ouviu outro som, um leve arranhar vindo da porta dos fundos. Aproximando-se com cuidado, ela colocou a mão na maçaneta e hesitou. Do outro lado, o som continuava, agora mais insistente, como garras raspando a madeira. Tremendo, abriu a porta de uma vez, apenas para encontrar nada. Lá fora, o vento balançava as árvores e a floresta parecia mais escura do que o normal. Maria deu um passo para trás e fechou a porta rapidamente, trancando-a. Quando se virou para a sala, sentiu um calafrio.
uma sombra pareceu mover-se rapidamente no canto de sua visão, mas ao olhar outra vez, não havia nada. Ela subiu de volta para o quarto, mas o sono não veio. O uivo distante de um lobo ecoou pela floresta, e Maria, encolhida na cama, não podia deixar de pensar nas palavras de Serafina. A casa parecia pulsar com algo antigo e inquietante, e pela primeira vez, Maria sentiu que havia aberto a porta para algo que não deveria ser perturbado. Na manhã seguinte, ela acordou com olhos pesados, resultado da noite mal dormida. A luz do sol que atravessava as cortinas pouco ajudava a dissipar a sensação de inquietação que pairava no ar. O diário de Serafina estava onde deixara, ao lado da cama, como se aguardasse pacientemente que ela continuasse a leitura. Maria hesitou, mas acabou pegando o diário outra vez. Algo dentro dela precisava saber mais, mesmo que isso trouxesse à tona segredos que preferia deixar enterrados. Voltou à sala, sentou-se na poltrona e, após um gole de café morno, abriu novamente as páginas antigas. À medida que lia, as palavras de Serafina tornavam-se mais intensas, mais carregadas de emoção. Serafina descrevia como, em meio àquela solidão, algo inesperado acontecera. Foi numa tarde comum que o vi pela primeira vez. Um estranho, à margem da floresta, vestido de forma simples, mas com um olhar que parecia enxergar além da minha pele, além das paredes da casa em que eu vivia presa. Ele não disse uma palavra, apenas sorriu e desapareceu entre as árvores. Maria sentiu uma pontada de curiosidade. Quem era esse homem? Continuou lendo, absorvendo cada detalhe. Serafina começou a relatar encontros furtivos com o desconhecido, que aparecia como se fosse parte da própria floresta. Ele não era como seu marido, frio e rígido, mas alguém caloroso, vibrante, quase sobrenatural. Ele parecia um sonho. Sempre vinha ao cair da noite, quando a luz dourada do sol se dissipava entre as árvores. Suas palavras eram poucas, mas sua presença, suas presenças, falavam mais do que uma vida inteira ao lado de meu marido. Maria parou, mordendo o lábio. As palavras de Serafina tinham algo de hipnotizante. Sentiu o coração da mulher em cada frase, como se revivesse os encontros descritos. Porém, junto ao fascínio, uma sombra começava a se formar naquelas páginas. Continuou lendo. Havia algo nele que me assustava. Seus olhos brilhavam de uma forma estranha sob a luz da lua. Seu sorriso, embora encantador, às vezes parecia conter segredos que eu não sabia se queria desvendar. Maria, nesse instante, apertou o diário contra as mãos, sentindo um arrepio. Serafina estava dividida entre o desejo e o medo, entre o fascínio pelo desconhecido e a sensação de que aquele homem escondia algo além do que mostrava. Quando fechou o diário, Maria percebeu que o sol havia descido no horizonte e a luz do crepúsculo tomava a sala. Lá fora, a floresta parecia se aproximar da casa, como se as árvores sussurrassem segredos próprios. Um pensamento inquietante passou por sua mente. Serafina havia encontrado consolo em um homem misterioso, mas o que mais ele poderia ter trazido para sua vida? E pior ainda, será que aquele mesmo mistério continuava vivo, esperando por ela agora? Naquela noite, Maria dormiu inquieta. A cada vez que fechava os olhos, era como se fosse transportada para outro tempo, outro lugar. Os sonhos eram tão vívidos que não pareciam meras criações de sua mente, mas fragmentos de memórias alheias, carregados de emoção e perigo. Ela se viu em um campo iluminado pelo brilho prateado da lua cheia. As árvores ao redor formavam uma muralha negra, e no centro do espaço aberto estava uma mulher, Serafina. Ela usava um vestido branco que dançava com o vento, seus cabelos soltos refletindo o brilho lunar. Diante dela, um homem alto e de aparência intensa a encarava com olhos profundos, quase predatórios. Maria sentiu seu coração acelerar. Não era apenas paixão que unia aqueles dois. Havia algo sombrio e irresistível naquela conexão. Serafina se aproximou do homem e eles se envolveram em um abraço cheio de desejo e desespero, como se soubessem que cada momento juntos
era roubado de destino. De repente a cena mudava. Agora, Maria estava em uma floresta escura, os galhos das árvores parecendo garras prontas para agarrá-la. Ouviu passos rápidos atrás de si e quando virou, viu o homem. Mas ele não era o mesmo. Seu rosto estava parcialmente obscurecido por sombras, mas seus olhos brilhavam de um dourado animalesco. Suas mãos, agora garras, seguravam Serafina, que lutava para se soltar. Você não entende o que está fazendo, gritava Serafina, a voz ecoando na escuridão. O homem rugiu, um som gutural e inumano, enquanto a lua cheia parecia crescer no céu. Maria sentiu uma onda de pânico percorrer seu corpo. Ela tentava se aproximar, mas seus pés estavam presos ao chão, como se raízes invisíveis a segurassem. A floresta se transformava novamente e Maria estava agora em um quarto que reconheceu imediatamente, o mesmo onde dormia todas as noites. Serafina estava ali, sentada na beira da cama, chorando silenciosamente, enquanto segurava o diário em suas mãos. Por que leu minhas palavras? Disse Serafina, levantando os olhos e encarando diretamente Maria. E antes que ela pudesse responder, o quarto foi tomado por uma explosão de luz e som. Um uivo ensurdecedor ecoou e o rosto de Serafina se distorceu em uma mistura de tristeza e pavor. Maria acordou ofegante, o coração batendo como um tambor. O quarto estava envolto em um silêncio, mas ela não conseguia afastar a sensação de que algo ou alguém a estava observando. Ela olhou para o diário na mesa de cabeceira e, por um instante, teve a certeza de que ele pulsava levemente, como se tivesse vida própria. Enquanto o primeiro raio de sol da manhã invadiu o quarto, Maria percebeu que os sonhos não eram meras imagens desconexas. Eles carregavam uma mensagem, um aviso, ou talvez um pedido de ajuda. Serafina e o homem, ou a fera, estavam conectados a ela de uma forma que ainda não conseguia compreender, mas que a cada página lida a envolvia ainda mais profundamente. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão crescente. A cada manhã, Maria ouvia notícias inquietantes de moradores das redondezas. Animais domésticos e criações eram encontrados mortos, seus corpos mutilados de forma brutal. As pessoas começaram a falar em uma fera, um predador que rondava a floresta. Maria foi até a pequena mercearia do vilarejo para buscar mantimentos. Lá, a conversa dos clientes girava em torno desses ataques. Um homem de barba grisalha, com um chapéu gasto, falava com voz baixa, mas cheia de convicção. Isso não é coisa de lobo, nem de urso, é algo diferente. Vi as marcas nas árvores, perto da minha propriedade. Eram garras, e enormes. Uma mulher mais velha, de olhos arregalados, sussurrou. É a maldição. Eu disse que essa floresta tem segredos que ninguém devia mexer. Maria ficou inquieta. As palavras ressoavam como ecos das histórias que lia no diário de Serafina. De volta a casa, sentada na poltrona com o diário no colo, sentiu uma conexão cada vez mais forte com a história de sua bisavó. Era como se os eventos narrados ali estivessem transbordando das páginas e invadindo a realidade. As noites também se tornaram mais difíceis. O som de passos fora da casa pareciam cada vez mais frequentes, mais próximos. Certa vez, enquanto lavava a louça, olhou pela janela da cozinha e teve certeza de ter visto olhos brilhantes na escuridão, observando-a. Quando piscou, eles haviam sumido, deixando apenas a sensação de que havia algo à espreita. Ela voltou ao diário, desesperada por respostas. Nas páginas seguintes, encontrou uma descrição perturbadora. Serafina relatava como, após os primeiros encontros com o homem misterioso, começaram a ocorrer eventos estranhos na região. Dizia, os moradores falam de ataques a animais e de ruídos na floresta à noite. Meu marido acredita que é apenas um lobo faminto, mas eu sei que não é. Toda vez que ouço os gritos das criaturas na escuridão, sinto um peso no peito. Algo se aproxima, algo que ele tenta esconder de mim. Maria parou de ler, com mãos trêmulas. Havia uma conexão clara entre os ataques narrados por Serafina e o que estava acontecendo agora. Mas como? Seria possível que o mesmo mistério ainda rondasse aquela floresta, tantas gerações depois?
Na manhã seguinte, encontrou uma trilha de pegadas no terreno ao redor da casa. Eram maiores do que de qualquer animal que conhecia, e as marcas das garras eram profundas no solo. O medo começou a se misturar com uma estranha sensação de pertencimento. De alguma forma, sentia-se conectada àquela criatura e àquela história. Ela sabia que precisava continuar lendo o diário, mesmo que isso significasse enfrentar verdades que poderiam mudar tudo. As palavras de Serafina não eram apenas um relato do passado, eram um fio que unia suas vidas, passado e presente, com algo que Maria ainda não conseguia compreender completamente, mas sentia, no fundo, que esse algo estava muito próximo de ser revelado. Com as mãos trêmulas, Maria, outra vez, virou uma página do diário. A cada palavra, sentiu o peso da história se intensificar, como se Serafina estivesse finalmente pronta para confessar seu segredo mais sombrio. As descrições tornavam-se mais detalhadas, mais viscerais, e um tom de urgência tomava conta da caligrafia elegante. Eu sabia que havia algo nele que não era deste mundo. Não era apenas o magnetismo de seu olhar, ou a forma como ele parecia surgir do nada entre as árvores. Era a lua, sempre a lua cheia. Maria prendeu a respiração e continuou lendo. Naquela noite, sob a luz prateada que banhava a clareira, ele me mostrou sua verdade. Eu não pedi por isso. Ele disse que não podia mais esconder quem era, que o vínculo entre nós o enfraquecia. E então, ele mudou. As palavras seguintes eram caóticas, rabiscadas com pressa, como se Serafina estivesse lutando para descrever o que testemunhara. Sua pele se rasgou como se fosse feita de papel, dando lugar a algo primal, primitivo, selvagem. Seus ossos estalaram e se alongaram, e seus olhos, aqueles olhos que eu tanto amava, tornaram-se de um dourado brilhante, cheio de uma fome que me aterrorizava. Ele não era mais um homem, era lobo, era fera. Maria fechou o diário por um momento, tentando acalmar os batimentos acelerados do seu coração. O homem que havia trazido paixão e consolo à vida de Serafina era um lobisomem. Tudo fazia sentido agora. Os ataques, os sons na floresta e os uivos à noite. Mas o que aquilo significava para ela? Porque parecia que a história ainda não havia terminado. Ao retomar a leitura, as palavras de Serafina tornaram-se ainda mais dolorosas. Ele pediu que eu o deixasse e que esquecesse o que vi. Disse que não podia me oferecer nada além de dor, que sua maldição estava além de qualquer redenção. Mas como eu poderia esquecê-lo? Como eu poderia abandoná-lo, sabendo que o amava apesar de tudo? Maria sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Era impossível não sentir a dor de Serafina. Ela também sabia o que era amar alguém que não podia ser seu, viver dividida entre o desejo e a razão. O diário terminava a página com uma frase que ecoou na mente de Maria. Ele é a fera que todos temem, mas para mim, sempre será o homem que me fez sentir viva. Ainda assim, a lua cheia é sua verdadeira amante, e eu sou apenas uma intrusa em sua maldição. Maria fechou o diário e olhou pela janela. A noite caía rapidamente e a lua cheia já despontava no horizonte, lançando uma luz fria sobre a floresta. De repente, ouviu outra vez o som de algo se movendo lá fora. Quando se aproximou da janela, viu marcas recentes na terra, como garras arrastando-se pelo chão. Uma sombra enorme passou entre as árvores, e o uivo que se seguiu fez seu corpo inteiro estremecer. Maria compreendeu naquele momento. A maldição que atormentava Serafina não era apenas parte do passado. De alguma forma, estava viva, rondando a casa e talvez conectada a ela de maneiras que ela ainda não compreendia. Ela estava presa naquele ciclo, exatamente como Serafina estivera. A madrugada trouxe um silêncio pesado, cortado apenas pelo ocasional farfalhar das árvores ao redor da casa. Maria não conseguia dormir. A leitura do diário de Serafina havia despertado nela um misto de medo e fascínio, como se algo antigo e poderoso a tivesse envolvido. Ao se levantar da cama, sentiu o chão gelado sob seus pés. Pegou a lanterna e desceu as escadas, movendo-se com cautela pela casa, que parecia mais escura e opressiva do que antes.
algo estava diferente. Um cheiro metálico estranho pairava no ar, como se a própria casa estivesse avisando sobre um perigo iminente. Na cozinha, encontrou a porta dos fundos levemente entreaberta, e nessa hora seu coração disparou. Ela tinha certeza de que havia trancado antes de dormir, e com um aperto na garganta, aproximou-se devagar e fechou, girando a chave. Foi então que notou as marcas. Na madeira da porta havia arranhões profundos, como se garras gigantescas tivessem tentado forçar a entrada. A visão a deixou paralisada por um instante. Passou os dedos pelas marcas, sentindo as farpas da madeira e tentando processar o que aquilo significava. Não pode ser, sussurrou trêmulo. De repente, um som vindo de fora fez seu corpo inteiro congelar. Era um arrastar lento, como se algo estivesse se movendo ao redor da casa. Maria apagou a lanterna e se escondeu atrás da cortina da janela. Através de uma fresta, viu uma sombra enorme deslizando entre as árvores próximas. Os olhos brilhantes da criatura, dourados e penetrantes, se destacaram na escuridão. Por um instante, Maria sentiu que estavam olhando diretamente para ela. O medo a fez prender a respiração, mas havia também uma estranha sensação de familiaridade. Era como se ela já tivesse visto aqueles olhos antes, talvez nos sonhos, ou mesmo nas palavras de Serafina. O uivo que se seguiu foi ensurdecedor, um som que reverberou em seus ossos. A criatura desapareceu na floresta, deixando apenas o som de folhas secas sendo esmagadas sob patas pesadas. Maria então saiu de seu esconderijo. Sua mente estava tomada por perguntas. A criatura do lado de fora era o mesmo amante de Serafina, presa em uma forma amaldiçoada? Ou seria uma manifestação da maldição, algo ainda mais terrível? A madrugada parecia interminável. Quando o sol finalmente nasceu, Maria foi até a varanda, onde encontrou mais marcas, desta vez nas paredes e nos degraus. As garras haviam deixado rastros profundos, como cicatrizes na madeira. Ela sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Precisava desvendar toda a história do diário, mas também precisava entender o que aquela criatura queria com ela. O ciclo de dor que atormentava Serafina ainda não havia terminado, e isso estava óbvio. E Maria começava a suspeitar que seu papel era mais importante do que imaginava. Dentro de casa, pegou o diário novamente e sentou-se à mesa, determinada a encontrar respostas. As marcas nas portas eram apenas o início. Algo estava se aproximando e ela precisava estar pronta. A releitura do diário trouxe pouca luz sobre as dúvidas de Maria. Sentada à mesa, com o diário aberto diante de si, ela sabia que estava se aproximando do clímax daquela história. Cada página era mais pesada, mais carregada de emoção e dúvidas, e ela sentia que o desfecho estava próximo e que seria doloroso. Serafina escrevia com desespero as últimas páginas, seu relato quase um grito de socorro congelado no tempo. Eu sabia que não podia continuar assim. Meu amor por ele era minha maior alegria e meu maior tormento. A cada lua cheia, eu o perdia para a fera que ele se tornava. Mas pior do que isso, eu sabia que meu marido desconfiava. Ele me observava e um dia, ele descobriu. Maria sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Sabia que o marido de Serafina, seu bisavô, era um homem autoritário e frio, mas não estava preparada para o que leria a seguir. Ele me confrontou numa noite, depois que voltou mais cedo de uma viagem. Perguntou onde eu ia todas as tardes, porque parecia tão distante, e eu menti. Disse que era a floresta que me chamava, que precisava de ar. Mas ele viu através de mim. Seus olhos eram como lâminas, cortando minha alma. Ele sabia, e ele tramou. As palavras de Serafina tornaram-se mais desordenadas, quase frenéticas. Ele me seguiu naquela noite. Eu não sabia. Quando cheguei à clareira e o vi, meu amado, meu monstro, meu marido já estava lá. Ele havia preparado uma armadilha, um círculo de ferro e fogo, e trouxe outros homens com armas. Eu gritei, tentei impedi-los, mas era tarde demais. Maria sentiu lágrimas brotar em seus olhos ao ler isso. Podia imaginar a cena, a dor de Serafina, a ver o homem que amava ser tratado como uma fera selvagem, sem chance de defesa.
A leitura continuava. Eles atiraram nele, balas de prata, conforme disseram. Ele lutou, tentou escapar, mas eu sabia que ele não tinha escolha. Ele não podia ferir aqueles homens sem se tornar aquilo que todos temiam. Ele olhou para mim uma última vez e eu vi tristeza em seus olhos. Não raiva, não ódio. Tristeza. Porque ele sabia que nossa história terminava ali. As lágrimas de Maria escorriam pelo rosto. Ela virou a última página do diário, onde Serafina escrevia suas palavras finais. Eu enterrei o diário com ele, para que ninguém soubesse da nossa história. Mas se você está lendo isso, saiba que o amor que tivemos foi real. E mesmo na morte, sinto que ele ainda está comigo, preso entre dois mundos. A lua cheia sempre será nosso elo. Perdoe-me, quem quer que você seja, por deixar este fardo para você. Maria fechou o diário, o coração pesado com a intensidade daquela história. Lá fora, sombras começavam a se alongar, enquanto o crepúsculo tomava conta da casa. Ela olhou pela janela e viu a lua cheia surgindo, seu brilho prateado iluminando a floresta ao redor. De repente, outra vez, som de passos ecoou, mas dessa vez, dentro de casa. Maria congelou, com o diário ainda em suas mãos. Algo se aproximava, o que parecia ter emergido diretamente das páginas que acabara de ler. Ela se levantou, com os olhos fixos na porta. O som parou, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Quando a porta se abriu lentamente, Maria soube que o passado de Serafina estava finalmente se manifestando em sua vida, e que o confronto que tinha acontecido aquela noite, tantos anos atrás, ainda não havia chegado ao fim. Maria apertava o diário contra o peito com toda a força, como se ele pudesse protegê-la do que quer que estivesse à espreita. Mas no fundo, sabia que não haveria como escapar. Algo ou alguém estava tentando se comunicar com ela. Uma brisa gelada atravessou a sala, mesmo com todas as janelas estando fechadas. A chama da vela sobre a mesa tremulou, quase apagando, lançando sombras que pareciam dançar nas paredes. Foi então que Maria ouviu um sussurro suave, carregado de tristeza vindo do corredor. Serafina! Maria se virou bruscamente, o coração martelando. Sua mente lhe dizia que aquilo era impossível, mas a voz soava clara, inconfundível. Era masculina, grave, com um tom de lamento que parecia carregar o peso de séculos. Ela seguiu aquele chamado, seus pés descalços, pisando com cuidado no assoalho rangente. O corredor estava vazio, mas o sussurro persistia, agora mais próximo, como se a voz estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Por que você leu as palavras dela? Maria parou, congelando de repente. Quem está aí? Perguntou, tentando soar firme, mas sua voz saiu como um sussurro trêmulo. A resposta veio em forma de movimento. Uma sombra indistinta atravessou o corredor, indo em direção ao quarto de Serafina, que ela raramente ousava abrir. A porta, já entreaberta, fez Maria sentir uma força invisível puxá-la para dentro. O quarto estava como ela sempre se lembrava. Móveis antigos cobertos por lençóis, uma cama de ferro forjado encostada na parede e a luz da lua cheia entrando pela janela, lançando um brilho etéreo sobre tudo. No centro do quarto, uma figura começou a se formar. Não era completamente sólida, mas também não era apenas uma sombra. Era um homem alto, com traços indistintos, mas olhos que brilhavam com uma intensidade sobrenatural. E Maria soube imediatamente que estava diante dele, o amante de Serafina. Você precisa ajudar-me, disse ele, sua voz reverberando pelo quarto. Estou preso aqui, entre mundos. Não posso partir. Não enquanto ela continuar me chamando. Maria deu um passo para trás, ainda segurando o diário. Ela quem? Serafina? Ele assentiu. Ela o amarrou a mim. Suas palavras, seu amor, seu desespero. Tudo isso me prende aqui. Você abriu o diário e abriu um portal.
Maria então começou a entender. O diário era mais do que um simples relato. Era um elo, uma ponte entre o passado e o presente, entre os vivos e os mortos. "O que quer de mim?" perguntou ela, tentando esconder o medo que fazia sua voz vacilar. "Liberdade", respondeu ele, sua figura tremendo, como se lutasse para manter a forma. "Mas para isso, você deve fazer o que ela não conseguiu. Deve quebrar o ciclo. Quebre o vínculo." Maria olhou para o diário em suas mãos, sentindo o peso não apenas do objeto, mas da história que ele carregava. "Mas como eu vou fazer isso? E se eu não conseguir?" Os olhos dele brilharam mais intensamente. "Se você não conseguir, a maldição seguirá, e você será a próxima a ser consumida." Antes que Maria pudesse responder, a figura começou a desvanecer, dissipando-se como uma névoa ao vento. O quarto ficou em silêncio novamente, mas ela sabia que a presença dele ainda rondava a casa. Segurando o diário, Maria sentiu um misto de medo e determinação. O espírito do amante de Serafina estava preso, mas infelizmente o dela também, e a única forma de libertar ambos seria enfrentar o que estava por vir. Isso significava encarar a verdade sobre a maldição e o papel que o sangue da família desempenhava naquilo tudo. O tempo estava acabando, e Maria sabia que a lua cheia daquela noite seria decisiva. A noite seguiu, envolta em um manto de tensão que parecia sufocar todo o ar ao redor da casa. A lua cheia reinava no céu, brilhante, imponente, como se estivesse observando cada movimento. Maria sentia seu coração martelar no peito, enquanto preparava-se para o que sabia que seria um confronto inevitável. Ela havia lido as palavras de Serafina até o fim e compreendido o papel que o diário desempenhava. Ele era mais do que um registro, era uma âncora, conectando o espírito do amante de Serafina ao mundo dos vivos. E de alguma forma, o sangue de sua família mantinha viva a maldição que o prendia. No centro da sala, Maria colocou o diário sobre a mesa. O objeto parecia pulsar sob a luz da lua, como se tivesse vida própria. Lá fora, o uivo distante da criatura cortou o silêncio, aproximando-se cada vez mais. Maria respirou fundo, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Então pegou uma vela e acendeu-a, espalhando luz pelo cômodo. Lembrou-se das palavras do espírito. "Você deve quebrar o vínculo." "Como, meu Deus, como?" De repente, os sons do lado de fora cessaram. O silêncio tornou-se ainda mais perturbador. E quando Maria olhou pela janela, viu a figura emergindo da floresta. A mesmíssima criatura imensa, com olhos dourados brilhando como brasas. Era ele, sem dúvida. E dessa vez, vinha em forma de fera. O chão pareceu tremer quando ele se aproximou da casa. Sua respiração pesada ecoava pelo ar. Maria, ainda que trêmula, não recuou. Abriu a porta e ficou na soleira, encarando a criatura. "Eu sei quem você é", disparou ela, com a voz mais firme do que esperava. A criatura parou, seus olhos fixando-se nos dela. Por um momento, Maria viu algo além da fera, a dor profunda mencionada no diário. Uma humanidade perdida, um grito silencioso pedindo redenção. Ele avançou mais um passo, mas antes que pudesse se aproximar perigosamente, Maria ergueu o diário. "Você está preso a isso", disse ela, "mas não é o único. A maldição também me prende, como prendeu Serafina, e isso precisa acabar." A fera soltou um rugido ensurdecedor, mas não atacou. Em vez disso, começou a tremer, sua forma oscilando entre homem e lobo. Era como se estivesse sendo rasgado por dentro, dividido entre duas naturezas irreconciliáveis. Maria tremeu de terror ao assistir essa cena. Ela sabia o que precisava fazer, mas o sacrifício parecia esmagador. Voltando-se para a mesa, colocou o diário sob a chama da vela. As bordas começaram a pegar fogo e o papel foi enegrecendo rapidamente. "Queime!", murmurou. "Acabe com isso." A criatura soltou um uivo que parecia misturar dor e alívio, e sua forma começou a desvanecer, a silhueta oscilando como fumaça ao vento. Quando as últimas páginas do diário foram consumidas pelas chamas,
a fera desapareceu completamente, deixando apenas o silêncio atrás de si. Maria, então, caiu de joelhos, exausta e em lágrimas. O espírito, por fim, havia partido, mas a sensação de perda era esmagadora. Sentia que uma parte de Serafina e até de si mesma havia desaparecido com ele. Lá fora, a lua cheia ainda brilhava, mas a floresta parecia mais tranquila, mais silenciosa do que nunca. A maldição, ao que parecia, finalmente havia sido quebrada. Mas a que custo? Maria olhou para as cinzas do diário, sabendo que aquele era o fim de um ciclo que atravessara gerações. Agora, restava a ela encontrar um novo começo, livre, mas marcado para sempre pela história que havia desenterrado. A manhã chegou lentamente, trazendo consigo a luz suave do amanhecer. A casa estava mergulhada em um silêncio diferente, não o silêncio pesado e opressor que Maria sentira desde que chegara. Dessa vez, era um silêncio de calma, como se o próprio lugar tivesse sido purificado. Maria acordou com olhos pesados, mas desta vez, não por pesadelos, nem sussurros ou presenças sombrias, apenas pela quietude de um dia novo. Ela se levantou e olhou ao redor do quarto. Por um momento, sentiu-se uma estranha na própria vida, como se tudo o que acontecera fosse um sonho louco, uma vertigem. Descendo as escadas, apreciou os primeiros raios de sol atravessarem as janelas, iluminando os móveis antigos cobertos de poeira. A casa agora parecia mais leve, como se tivesse finalmente soltado um peso que carregava por gerações. Maria caminhou até a sala, onde as cinzas do diário ainda repousavam sobre a mesa. Ela pegou uma vassoura e limpou cuidadosamente as cinzas, jogando-as fora na terra do jardim, sob o olhar atento da floresta ao redor. Ali, sob os galhos antigos, Maria fez uma breve pausa, respirando fundo o ar fresco e sentindo uma paz que há muito não experimentava. Ao entrar novamente na casa, começou a empacotar suas coisas. Era hora de partir. Não havia mais razão para permanecer naquele lugar, que, embora cheio de histórias, também carregava cicatrizes de um passado que não era mais o seu. Enquanto colocava sua mala dentro do carro, Maria olhou uma última vez para casa. As memórias das noites aterrorizantes ainda estavam frescas, mas também havia algo mais profundo, a sensação de que ela havia cumprido um propósito maior. Obrigada, Serafina, sussurrou, sentindo uma gratidão silenciosa pela bisavó, cuja dor e coragem agora faziam parte de sua própria história. Quando ligou o carro e começou a descer pela estrada sinuosa, sentiu uma mistura de emoções. Havia tristeza pela perda de um pedaço da história de sua família, mas também um alívio profundo. Ela estava livre para recomeçar, para escrever um novo capítulo, sem as sombras do passado a rondar. Pelo retrovisor, viu a casa desaparecer atrás das árvores, até se tornar apenas uma lembrança. Lá fora, o mundo parecia mais brilhante, mais amplo, como se finalmente estivesse ao seu alcance. Maria sorriu de leve, enquanto dirigia em direção ao horizonte, determinada a recomeçar sua vida com coragem e liberdade. O ciclo estava finalmente encerrado e ela, enfim, estava pronta para seguir em frente. Bem, gente querida, a história de hoje está contada. Gostou do conto? Inscreva-se no canal para não perder nenhum conto arrepiante como esse. Deixe seu comentário contando o que achou e compartilhe esse vídeo com seus amigos, fãs de terror. Obrigada sempre pela boa companhia de vocês e pelo apoio a este humilde canal. E sem mais, um abraço enorme para todo mundo e a gente se encontra na próxima história, aqui em Torno da Fogueira. Até lá!